você está ao vivo. Pode ir. Fala, neurogente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live do Conexão Autista. Agora sim, finalmente, né, pouquinho de pequenos atraso, problemas né? técnicos. Faz parte. Nós temos que cobrar o escanteio, temos que correr para a área, temos que cabecear e fazer o gol. Então, agora já está na hora do gol. Desculpe o atraso. Meu nome é Jonas Gonçalves, sou médico psiquiatra. Meu Comigo, Roberto, né? Roberto Gomes Marques, psicólogo, analista do comportamento, headbanger. Já está balançando o cabelo no show, né, tocando a guitarra. Com essa idade não dava pra deixar crescer, mas eu tenho que chegar aqui. Dá sim. Muito bem, estamos aqui hoje de volta, depois de uma semana de pausa. No dia 4, hoje, quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, também conhecido como Dia do Futebol. Inclusive o Galo tá jogando, né, Bebeto? Nosso Galo. Vai ganhar. Não sei como é que tá agora, mas depois da live eu vejo como é que vai Fica ficar. sabendo, né? E hoje a gente é a terceira live da nossa trilogia sobre adolescência. E autismo, né? Adolescência e autismo. Se você caiu aqui hoje, a primeira live da trilogia que você está vendo, depois volta, assiste as outras duas. Essa é independente das outras duas, mas quando assiste as três juntas, a gente tem um contexto mais completo. Perfeito. Né? E para quem assistiu a live passada, diz aí no chat, vocês conseguiram colocar algum dos planos que a gente ofereceu em prática? A gente estava falando de algumas habilidades, de competências. Eu quero saber sobre autonomia, né? A última live foi sobre autonomia. Então, eu queria saber se vocês conseguiram colocar alguma coisa em prática. Se conseguiram, deixa aí pra gente. Se não sentaram e não conseguiram, também escreva, deixa aí pra gente, né? Tinha falado de rotina, de higiene, estudos, né? Limites. Então, e a gente propôs um plano prático, que é essa nossa nova modalidade, nosso formato de live, né? Que é dicas práticas. Teoria e prática. E também escreve, a gente sempre gosta de lembrar, principalmente para quem está entrando agora, né? Às vezes a primeira vez que está entrando no canal, escreve de onde é, né? Seu nome, seu bairro. A cidade, né? O estado, a gente gosta de saber. Muito bem, e hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto que é complexo dentro da adolescência e do TEA. E pouco falado, né? Assim, a gente não vê falar muito sobre adolescência e TEA, não, né? Foi um dos temas que foram mais pedidos, muito importante, né? Exato. Então a gente vai falar sobre aspectos sociais, né? A socialização na adolescência, sofrimento emocional, bullying, internet e sexualidade. Olha só que guarda-chuva amplo. Né? São muitos temas. A gente obviamente não consegue aprofundar em todos eles. Se esgota hoje não, né? Porque cada um desses merecia uma live. Mas a gente vai dar uma pincelada neles, e aí vocês também podem deixar a dúvida de vocês, que depois do segundo bloco a gente vai interagir com vocês, que é a parte que a gente gosta. E então deixa aí, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse sofrimento emocional, sobre bullying. Cara, que é uma questão muito difícil de lidar na escola. Com certeza. Normalmente a escola, tô falando de escola, mas pode acontecer em qualquer contexto, mas normalmente a escola, né? Que é onde passa mais tempo também. Grupo se passa mais tempo nessa fase. Sobre internet, é um assunto bem espinhoso, redes sociais, como fazer, o que fazer. Tem regra para isso? Não tem regra? O que você pode combinar com seu filho, ou a sua filha? O que você não pode, né? O que você não deve fazer? E sexualidade, né? Como abordar, né? De que forma você pode chegar para conversar com ele ou com ela. Como lidar com esses temas todos que a gente está falando, com as situações todas, e de forma assertiva, sem virar um caos. Sem virar um caos e saindo com um plano prático. Exato. Né? Então, basicamente, eu começo falando da parte psiquiátrica, da parte de neurociências, né? Um pouquinho dessa leitura clínica sobre ansiedade, sobre humor, quando acender o alerta, e depois o Bebeto vai falar um pouquinho sobre habilidades sociais e proteção, ensino de habilidades sociais, exposição gradual, a gente vai explicar o que é isso, né? O que é uma exposição gradual,
E depois a gente fala um pouquinho também sobre segurança digital, né? Segurança na internet, Exato. como fazer. E aí, por último, esse plano de 2, né? Um plano prático de 1 ou 2 semanas, no caso, vai ser uma semana. E o espaço para perguntas que a gente sempre espaço vai estar faz, sempre aqui, gente. Vai estar sempre Vocês podem escrever a gente. olhando, né? Sempre mandando olhando aí. o chat. Eu estou aqui de olho no chat, sempre, né? Uhum. Eu estou vendo que tem muita gente, né, dizendo boa noite aqui pra gente. Boa noite, pessoal, né? Muito bem. Então vamos lá. Adolescência e demanda social. A adolescência é o pico da demanda social, né, Bebeto? É onde essas demandas sociais passam a ficar um pouco mais complexas, né? Porque passa de uma relação interpessoal mais simples, que é a da criança, para uma relação interpessoal da adolescência, que não tem a complexidade do adulto, mas já tem algumas nuances que pode ser difícil para quem está dentro do espectro interpretar. E isso, essa dificuldade, esse aumento, essa ampliação na demanda social pode virar ansiedade social. Sim. Né? Então, já tem uma certa ansiedade social, uma dificuldade de socialização no TEA, isso aumenta muito à medida que essas demandas vão aumentando e que essas relações vão ficando mais complexas. Junto com isso aparece muita exaustão social, porque normalmente as aulas são mais extensas também, então tem que passar mais tempo na escola, né? E além de passar mais tempo, tem essa questão que eu falei da complexidade da relação, então fica mais exposto a essas situações, né? O adolescente, o menino ou a menina. E ainda aparece uma coisa que é também muito complexa, começa a aparecer de uma forma mais intensa, que é o masking, né? Camuflagem. Camuflagem é tentar parecer normal, né? É um comportamento que o adolescente imita, mas sem saber porque está imitando, então isso parece funcionar por fora, mas tem um custo emocional muito grande. Muito alto, né? É uma exaustão muito grande. E aí, muitas vezes, esse colapso, né, diante de todas essas situações, acaba acontecendo em casa, né? Onde é um ambiente seguro. Então, ele passa o dia todo com esses mecanismos de defesa que às vezes parecem funcionar, mas não funcionam, muitas vezes não funcionam, e acaba tendo colapso em casa. Então, a gente precisa, nessa fase, ficar atentos a alguns sinais de alerta. Primeiro, uma queda de rendimento, uma queda funcional importante. Vinha bem na escola, estava vindo bem, de repente começa a perder nota, não conseguir assistir às aulas ou frequentar a escola muitas vezes. Então, essa queda funcional é um importante sinal de alerta. Dentro e fora da escola, né? Dentro e fora da escola. Esse sinal vai vir de casa também. Dentro e fora da escola. Às vezes sono, outra forma de manifestar. Ou fica mais isolamento, fica mais tempo dentro do quarto. Né? Passa mais tempo dentro do quarto, sem interagir muito ou interagindo menos, não querendo falar, né? Isso ocorre de uma forma abrupta, então você tem um padrão de funcionamento que já era um pouquinho isolado, mas se isso amplifica muito, né? De uma forma muito abrupta, é um sinal de alerta. Mudança de sono, de apetite, então excesso de sono ou insônia. Acho que mudança de comportamento, é claro que o comportamento pode mudar por vários motivos, várias funções, mas mudança de comportamento, principalmente nessa fase, eu acho que é sempre um estado de alerta, né? Porque assim, pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa. Exatamente. E não dar atenção para isso não é uma boa opção, né? Não é deixar que vai passar, não passa, né? Dependendo do que for, não passa. Checa primeiro se tem alguma coisa acontecendo, né? Exatamente. Com essa mudança, como você está falando, Exatamente. de padrão, de comportamento, de hábito. E se não for nada, ok. Mas se for, pelo menos você estava de olho, né? Assim, estava atento, né? Exatamente. Não deixa passar nada batido. Uma outra questão importante, né? Irritabilidade sem um gatilho. Uma irritabilidade constante. Constantemente irritado, sem um gatilho perceptível. Tem um gatilho, mas pode ter um gatilho, mas pode ser exaustão emocional, pode ser ansiedade, pode ser depressão. A depressão, a irritabilidade é um dos sintomas da depressão. É um dos sintomas bem importantes, inclusive bem frequentes. Outra questão que aparece muito em consultório é autolesão. Ah, sim. Né? Episódios autolesivos com algum tipo de lâmina, algum tipo de coisa, normalmente nos braços, nas penas. Normalmente em local não visível, né?
não visível. Já vi adolescente fazer isso, menina, no seio. Sabe? No seio. E aí... nossa, porque são locais que são menos visíveis e que os pais... às vezes vai olhar o braço, não tem nada, mas tem algum outro lugar. Então, mudança de uso de roupa, do tipo de roupa. Começa a andar muito com manga comprida, né? Exato. Ou muito de calça. Vamos ficar atento para ver se não tem o episódio autolesivo, porque o episódio autolesivo é um mecanismo de compensação disfuncional. Então, às vezes, prefere sentir a dor física do que a emocional. Então, faz de uma forma que a dor física alivia a emocional. Alivia entre aspas, né? Sim, porque não dura muito tempo, né? Então, daí a repetição. Exato. Então, um outro fato, uma outra situação para ficar muito atento, assim. Sinais de desesperança, de não visualização de futuro, de não querer planejar, ainda que seja coisas curtas, né? Ainda que seja planejamento curto. Engraçado você falar isso, porque eu já escutei, assim, essa semana eu escutei, de adolescente que tem ideia falar de desistir de fazer amizade. Desistir. Acho que eu não vou tentar mais. Pois, amigo, eu tenho que aceitar mesmo, porque parece que eu sou diferente, sabe? Vi com esse discurso que tem a ver com a falta de habilidade social, sim, né? Que a gente vai até falar. E a frustração diante disso, de tentativas, sabe? Assim, e aí de querer desistir. E, obviamente, aí o humor que você está falando, né? Assim, claro, desistir traz implicações, né? No estado emocional. Não é só um comportamento, não vou tentar mais. É a questão de achar que não consegue, de autoestima baixa, falta de autoconfiança, e aí começa a se isolar, você traz muitas implicações, né? No estado emocional, enfim. Então, se algum desses comportamentos está presente, vale muito procurar uma avaliação individual ou falar com um profissional que já acompanhe, levar essas demandas, porque às vezes essas demandas também não chegam, né? Às vezes pode estar muito no início e não chega, não chega pelo paciente. Né? Porque todo e qualquer sofrimento psíquico é importante e precisa de cuidado estruturado. Não tem aquela coisa assim, e é um erro de pensamento muito comum, né? Ele não está querendo nada com isso. Quem fica tentando, quem tá querendo se mostrar. Quem tenta, não é isso, gente. Não é isso. É um pedido de ajuda, às vezes da forma que o adolescente consegue, né? Às vezes não está com a capacidade de elaboração de sentimentos perfeita, assim, porque a gente viu que tem essa transição, né, da infância para a vida adulta, não consegue elaborar o sentimento, e vem muita coisa, vem hormônio. Só sente, né? Não sabe explicar, mas só sente. Exatamente, só sente. E aí aquela confusão na cabeça, a forma que ele encontra, ou ela encontra, vai fazendo, ou alterando o comportamento de uma forma involuntária, ou às vezes de forma voluntária, os episódios autolesivos, né? Então, uma regrinha prática, assim, se o adolescente não consegue se regular, ele não consegue usar nenhuma estratégia também, então ele não vai conseguir sair daquilo. Se ele não tiver uma ajuda, se não tiver um auxílio, ele não vai conseguir sair daquela situação. Tipo, uma situação de exaustão social, se não entender o que é e tiver estratégias para isso, e tiver uma orientação para como sair disso, ele não vai conseguir. Por ele mesmo. Tem que ter alguém percebendo, né? Alguém percebendo o que está acontecendo, atento ao que está acontecendo. Então, do ponto de vista biológico, antes de a gente pensar ou exigir maturidade desse adolescente, né, a gente tem que tirar esse adolescente da situação de alerta, da situação de risco. Antes de falar assim, isso é imaturidade, né? Porque até eu já ouvi muito isso. Assim. Isso ele é assim porque ele é imaturo, ele não consegue lidar com as coisas. Não, ele está doente. Exato. Basicamente é isso, né? Com certeza. E do ponto de vista comportamental, meu caro amigo cabeludo. Cabeludo. Que podemos falar assim, das habilidades sociais. Vamos lá, vamos falar das famigeradas habilidades sociais. Eu acho que vale a pena falar, né? Sim, claro que acho. Mas habilidades sociais, primeiro, para quem não sabe, habilidades sociais, né, assim, é um conjunto, né, assim, de comportamentos, de formas de lidar com situações que envolvam o outro
grupos, enfim, que tem relação com o social, ou seja, pessoas, né, assim. E aí vale a pena citar algumas, né, por exemplo, que algumas habilidades sociais, são muitas, gente, mas, por exemplo, cumprimentar uma pessoa é uma habilidade social, despedir de alguém é uma habilidade social, ou seja pelo telefone, sabe? Falar tchau, tchau, depois a gente conversa, em vez de simplesmente apertar a enter quando está conversando, é uma habilidade social. Falar de sentimento, compartilhar o que aconteceu com o outro, escutar o outro, respeitar, né, assim, questões de civilidade, né, assim, esperar, sabe, aguardar a sua vez, lidar com críticas, né, assim, oferecer ajuda, pedir ajuda, tudo isso são habilidades sociais, né, assim, e tem muitas outras, mas assim, o que é importante falar? Que a gente não nasce com habilidades sociais, a gente não nasce sabendo falar, não nasce com nenhuma dessas habilidades, elas são adquiridas ao longo da vida. E a gente já sabe, a psiquiatria, a psicologia, né, quem é neuro também avalia criança ou adolescente com autismo, já sabe que existe um atraso, não tem autista que não tenha atraso em habilidades sociais. Talvez ele não tenha uma dificuldade em alguma habilidade social, mas certamente tem muitas dificuldades nas habilidades sociais, né? Assim, a socialização, a comunicação é um eixo ali central, né, no atraso. Então vai ter atraso nas habilidades sociais. Só que as habilidades sociais facilitam a resolução de problema, é uma habilidade social, né? Então, negociar. Então, essas habilidades sociais fazem falta em qualquer indivíduo, qualquer um de nós. Assim. No autismo, que tem algumas questões que a gente vive discutindo aqui, né? Assim, a dificuldade de socializar, a dificuldade de se atentar para o outro, de olhar para o outro, de aprender por imitação, se colocar no lugar do outro, que são questões também que a gente vê muito presente no autismo. Então, isso vai dificultar ainda mais a aprender essas habilidades sociais, né? Então, a gente precisa ensinar essas habilidades. Precisa ensinar qualquer pessoa, né? Assim, mas o autismo tem mais dificuldade em aprender essas habilidades sociais. Precisa de um passo a passo mesmo. É isso, exatamente o que eu falo. A gente precisa de um passo a passo. E aí a forma de ensinar isso, né? Assim, tem várias formas de você ensinar a habilidade social. Uma delas é fazendo treinos de habilidades sociais, ou seja, simulando situações sociais e criar condição para que o adolescente, a gente está falando de adolescente, observe o comportamento entre duas pessoas, ou ele também dentro da situação, para poder aprender habilidades sociais. Então, instruções ajudam em habilidades sociais, imitar, só que para imitar a gente precisa que o adolescente esteja olhando para a gente, olhando para aquilo que a gente está fazendo, que é uma habilidade social, né? Assim, cumprimentar, oferecer ajuda, né? Assim, então, iniciar uma conversa, manter uma conversa, que não é a mesma coisa. Às vezes o adolescente aí com autismo até inicia a conversa, mas ele não consegue manter uma amizade. Ele puxa um assunto, mas ele não dá tchau, ele não retorna para essa pessoa, ele não dá assistência para essa amizade. Ou mesmo não tem um repertório de assuntos para continuar aquela conversa. Né? Ele fala só sobre aquele assunto. Porque quando encerra um assunto, ele às vezes não tem um repertório para começar um outro assunto, né? Fica parado assim, sem saber o que fazer. Assim. No consultório, às vezes a gente percebe isso, assim, por exemplo, já aconteceu algumas vezes de eu estar atendendo um adolescente, mesmo adulto, com déficit de habilidades sociais e com autismo, e aí eu falando, a pessoa olha para as horas, viu que deu a sessão, ela levanta e vai para a porta para ir embora, sem deixar eu acabar a minha fala e sem dar tchau. Aí eu falo, mas para onde você está indo? Não, já deu o horário. Mas espera aí, eu estou falando. Então, aí você vê que a pessoa, né, falou, deu horário, mas tudo bem, espera terminar de falar, né, assim, ou deixa que eu interrompo. Ou dê tchau. Assim. Então, são habilidades sociais que vão ter implicações nas relações, nas emoções, né? Então, habilidades sociais a gente pode ensinar, né, porque é aprendido, e a gente precisa ver o que a pessoa dá conta de fazer, o que ela já sabe, que não tem ninguém sem nenhuma habilidade social. Né? Assim, ela tem alguma. E existe teste também que avalia as habilidades sociais, o que sabe, o que não sabe. Escalas e tal, ditado de habilidades sociais, por exemplo. Então, assim,
os pais observar, né? E profissionais também observar o que já sabe fazer e o que não sabe, e a partir do que sabe, que a gente chama de linha de base, começar a refinar as habilidades sociais, né? Então é possível fazer isso. Faz falta para lidar com o bullying, que a gente vai citar um pouco, né? Para saber, né? Saber como se posicionar, saber a quem recorrer, saber... Autocontrole é uma habilidade social, né? Assim. Exato. Então, faz muita falta, a gente precisa ensinar, checar o que não sabe, saber como ensinar, claro, né? A gente falou aqui que através da imitação, mesmo brincando, às vezes uma criança pequena, e você conta uma história, que dentro dessa historinha tem situações sociais aproveitando onde alguma situação, algum personagem que gosta, algum, né? Desenho, para falar, olha filho, você viu que sei lá... Aconteceu alguma coisa no desenho, você tá vendo a criança... você fazer ele olhar para aquilo, e a gente faz olhar para aquilo quando você fala, você percebeu que o Snoopy fez isso? Aí, às vezes, ele não se atentou para aquilo. Você volta o desenho, assiste de novo, pede para comentar, assim, para contar. Quando você pede para comentar, é como você, sabe quando você chega uma pessoa e fala assim, estuda que eu vou tomar de você. A pessoa começa a fazer aquilo com, né, assim, com outro olhar. Cuidado, eu sei que você vai me perguntar. E aí você Ou fala, vai vamos cair combinar na de prova. você assistir o desenho e depois você me explicar. Vai cair na prova. É um estímulo discriminativo, vai cair na prova. Você faz, presta atenção. Então, quando você propõe de assistir um desenho... Quando tá coisa importante, a gente fala assim, vai cair na prova. O pessoal não está prestando atenção na aula, o professor fala assim, então, gente, eu vou falar uma coisa que eu quero cobrar na prova. Todo mundo solta o celular e olha. Então, o time é esse dele. Então, dá dicas. Você vai recomendar, assim, vamos assistir um filme, vamos assistir um desenho. Tem um desenho, inclusive, que chama... É um filme, na verdade. O que chama? Esqueci, o nome em inglês, Red alguma coisa. É uma história de uma menina que virava um urso... Chama Red. Chama Red. Aí tem um outro subtítulo em português, mas é Red. Não tô lembrando. Que é da adolescência, da puberdade. Exatamente, da adolescência, dela querer atender a expectativa do outro, fala de autoestima. E o Red simbolizando aí a menstruação, né? Sim, ela, quando ela ficava nervosa, ela virava um urso panda. Que era TPM. É um urso vermelho, não era um urso panda. Mas enfim, que envolve essa questão de grupo, de ser aceita com os pais e tal. Então, assim, tem muito conteúdo aí, inclusive na internet, né? Assim, de desenho, de anime e tal. Alguns curtos. Às vezes você vai no YouTube escrever assertividade, que é uma habilidade social, né? Assim, aí aparece trecho, desenho, tá? Anime que dá para assistir junto com o filho e mostrar para o filho, fazer o filho comentar, você percebeu como ela agiu, tá? E até acontece com você, né? E até selecionar alguns desenhos. Né? Sim, é isso que eu tô falando. Não aleatório, não. Você escolhe temas. Exato. Meu filho não está conseguindo fazer isso, tal, que é uma habilidade social. Você escolhe o desenho, propõe assistir, assiste junto, comenta, porque faz ele prestar atenção. Crescer é uma fera, eu acho que isso tem alguma coisa na fera. Crescer é uma fera, isso mesmo. O título português é crescer uma fera, não tem nada a ver com o título inglês, mas crescer é uma fera, isso mesmo. Mas o crescer é uma fera também simbolizando essa fase da adolescência que é difícil. Sim. Fica recomendado aí, inclusive, né? Para assistir com o filho. Mas enfim, dá para trabalhar, precisa ser trabalhado essa questão, trabalhado, que eu falo estimulado, ensinado, a questão das habilidades sociais, porque isso facilita a interação social, que é a dificuldade, inserção de grupos, manter tudo que a gente vê no TEA, né? Assim, além de também de trabalhar essa questão de autocontrole das emoções, ou seja, as habilidades sociais. Esse é um tema que realmente dá para falar muito sobre isso, né? E ainda dá para a gente falar agora sobre bullying, né? Que eu acho que é importante. Vamos entrar nessa questão, porque eu acho que é um tema recorrente em consultório e é um tema que é difícil para qualquer pai lidar, né? Seja o adolescente com TEA ou sem TEA, né? Assim, mas o bullying é uma questão muito complicada, né? É muito complexa e não é uma coisa que se resolve ignorando. Exato. Principalmente não pode ignorar no isso. nível 1, né? Porque olha para você ver, um autista nível 3, dá para imaginar aí, que é mais difícil, não que não aconteça, mas é menos provável que um autista nível 3
sofra bullying na escola. Porque fica mais evidente. Aí a probabilidade do outro se colocar no lugar, imaginar a dificuldade de não fazer o bullying, não é que não tenha, não é que não aconteça, mas é menos provável. Agora, nível 1, que passa despercebido, né, assim, principalmente por quem não conhece, exatamente. Aí a chance é muito alta de ter que é o diferente, que é o vai ser taxado de vários. Aí a chance é muito mais alta de ou estranho, ou né, assim, exatamente. O que fala só o mesmo assunto, infantil, sabe, de aparecer o bullying no nível 1 aí a chance E aí mais alta. tem algumas questões importantíssimas, né? Assim, a partir do momento que vocês identificam com o filho de vocês. Primeiro ponto, né? Antes dessa identificação, ensinar para ele ou para ela que ele pode, ou ele ou ela pode falar sobre isso com você. Deve. Né? Mas deixar esse canal aberto. Olha, se acontecer alguma coisa, me avise. Né? Mas não é uma conversa transversal. Isso tem que ser feito em vários, assim, de uma forma contínua. Sim, né? Assim, contínua. Esse canal, não é a porta que a gente abre, ela fica aberta. Né? E pensar muito em como nós, como abordar, com o pai, como abordar e como a gente reage quando acontece. Porque pensa, às vezes é difícil falar. Aí fala, aí os pais, dependendo da forma como reage, inibe uma próxima fala. Então, a experiência mas você tá ficando assim por conta falado, disso, que é isso. A experiência de falar e contar uma situação dessa tem que ser alívio, tem que ser que bom que eu falei. Essa tem que ser a experiência. Porque se sai da experiência do tipo, não adiantou nada eu falar, ou eu falei, minha mãe não me compreendeu, ou me expôs lá na escola, essa experiência inibe a probabilidade de falar de novo. Então, sim, e às vezes o pai, você tem que me falar. Eu falo para falar, mas ele não fala. Mas você tem que prestar atenção. Mas quando falou, como que você reagiu? Porque você pode estar inibindo, mesmo pedindo para falar, mas quando fala, se você pune, mesmo sem querer punir, mas pune, sabe? Não acolhe. Se ele entende aquilo como punição, né? Você não pode fazer isso, não. Você não pode sentir isso, não, como se sentir fosse opção. Exato. Uma escolha, aliás. Então, cara, não dá, né? Então presta atenção também na questão, né? E a partir do momento que tem esse caminho de comunicação, né? Esse canal de comunicação, à medida que você perceber isso, registra com a escola, vai lá, marca o território, né? Marca o ponto. Sem expor o filho, isso, né? Mas registra. Sem expor. Está acontecendo isso, isso e isso. Quero saber o que a escola pode fazer em relação. Isso. Cobra da escola. Como que a gente vai fazer? Exato. Então você vai tentar mapear como que foi, onde foi, quando foi, né? Para registrar e levar. E deixar protocolado, né? Porque é papel da escola trabalhar isso. É que você percebeu, você foi lá e o não está falando de brigar na escola, não é isso. Né? Não. A escola precisa ser parceiro, né? Assim, você entrar nessa de cobrar, mas de uma forma agressiva, jogando para lá ou para cá. Porque isso também pode ser agressivo para o adolescente. Fosse, poxa, eu causei tudo isso. Exato, pode. E assim, ninguém ganha com isso, não. Né? Ficar um contra o outro tentando jogar. Responsabilidade de quem? É sua? É minha? Vocês têm que fazer alguma coisa? Não, nós, família, nós, escola. Não, todo mundo pode fazer alguma coisa. Né? A escola pode, pais podem, o próprio também, né? O próprio adolescente pode, né? Obviamente a gente precisa capacitá-lo para tomar. Exato. Né? Então, mas por um lado, a gente trabalhar com a escola, por outro é isso, ensinar habilidades sociais também para o adolescente com respostas seguras, né? Que pode dar nesse momento, ou que pode falar, ou que pode tentar estabelecer um limite ali. Isso, exatamente. Que também é um treinamento de habilidade social, né? Sim, é porque essa questão, que às vezes acontece, você citou aí, mas às vezes acontece, tipo assim, o adolescente conta o que sentiu ou o que aconteceu. E aí a gente vem e fala, mas você não pode sentir isso, não. Você não é menor do que ninguém por causa disso, não. Isso não tem efeito, sabe? Você não está dando uma condição para não acontecer mais ou para não sentir o que sentiu, não. Se você fala, você não pode sentir isso, você não pode deixar isso acontecer. Capacite seu filho para que isso não aconteça. Como que você vai cobra fazer da escola e cobra e ensine o filho, não é cobra do filho, ensine o filho. Né? Assim, obviamente passa para os profissionais também, responsável, claro. Às vezes está trabalhar tem uma isso equipe também. sobre isso. Mas capacitar, não é falar, você não pode sentir, né? Você não pode agir. Dependendo de como agiu, em vez de julgar o que fez, fala, eu vou te ensinar uma outra forma de fazer.
Obviamente, essa outra forma tem que ser mais assertiva, mais eficaz, né? Assim, tem que funcionar lá na prática, quando ele tentar, né? Assim, porque se você fica ensinando E seu até filho obter o tentar uma coisa feedback, né? Assim, deu certo, e aí? Você fez aquilo, como é que foi? Aconteceu, como é que foi, exatamente. Então, Porque se não deu, isso você vai faz tentar muita diferente. diferença. Vamos ensinar, vamos tentar de uma outra maneira aqui então, né? Se não deu certo. Porque a sensação de qualquer pessoa, não adolescente, né? Porque a gente vê isso na adulto, não tem essa sensação na terapia de tentar as coisas e não funcionar, ou não se sentir compreendido, ou não funcionar, é péssimo, dá vontade de desistir mesmo, assim, né? E também traz uma sensação muitas vezes de que não é competente mesmo, que não consegue mesmo, que as coisas não vão mudar. Isso a gente tem que fazer de tudo para que não aconteça, né, pessoal? Não, é possível sim. Você tem todo esse jeito, mas nós vamos tentar de outro. Possível, a gente vai encontrar a forma que vai dar certo. Essa, ok, não deu, mas vamos tentar que vai dar certo, porque tem uma que vai. Sim. E assim, então, a gente fala muito de tentativa sem erro, né? Assim, quando a pessoa já tem uma probabilidade baixa de desistir, desmotivar, a gente tem que ser assertivo no sentido de, na hora de ensinar, pensa qual é a chance do que você está ensinando dar certo. Não arrisca, sabe assim? Fica tentando coisas aleatórias, não, que tem uma chance alta, às vezes, de não funcionar, porque isso vai frustrando também. É tipo assim, ensina uma coisa que a probabilidade de acerto é 90%. A não ser que a pessoa tenha uma alta tolerância, né, assim, a lidar com frustrações, que é pouquíssimo provável. É pouco provável. Na adolescência e no autismo, seja nível 1 ou nível 2, enfim. Mesmo que ensinar uma coisa que seja simples, mas que a chance de ele testar é altíssima. Até porque, se pensa assim, isso vale para qualquer pessoa, não só para mas se a pessoa vai lá e testa uma coisa que você falou, mesmo que seja muito simples, e funcionou, a chance dela seguir instruções, pedir conselhos, deu certo, vou tentar de novo. Altíssima. Fala, poxa, deu certo o que você falou, mesmo que seja muito simples, mas realmente deu certo. Diferente de você propõe uma coisa, tentou, não deu. Propôs, não deu muito certo. Aí você fica explicando, você pai, você terapeuta, você psiquiatra, fica explicando, já tá... Mas, tipo, não tá mais nem... Finge que tá ouvindo. Nada daquilo vai funcionar, né? Então... Muito bem, então assim, ó, além dessa questão do bullying, que é uma questão extremamente complexa e delicada, tem uma outra que a gente falou que também é muito complexa e delicada, que é a relação do adolescente com a internet, com as redes sociais. Né, Bebeto? Porque a gente tem que pensar o seguinte, a internet também é um ambiente social. E ela está exposta a relações boas e relações ruins. Certo. Da mesma maneira que na vida real, vamos dizer assim, só que muitas vezes sem supervisão, sem saber o que está acontecendo. Se na escola acontece alguma coisa, e às vezes mesmo que o adolescente não traga, a escola traz, porque todo mundo ficou sabendo, um amigo traz, às vezes na rede social, na internet, eu não vou colocar só rede social porque tem outras coisas também. Pode acontecer e não chegar. Exato. Se a gente fora não da tiver rede social, a chance de vigia, né, é maior. É maior. Né? Você lembra aí, por exemplo, na sua adolescência, na minha foi diferente, foi muito depois, mas na sua, você lembra do televizinho, né? Vizinho fofoca, assim, então não tinha cara, não tinha telefone celular, não tinha smartphone, mas a mãe da gente sabia onde a gente estava a qualquer momento, porque tinha uma rede de vizinho que eu vou te falar, ninguém dormia não, né? Nem fazia nada, ficava só vigiando a gente. Certeza. Então, chegava. Chegava, né? Exato, Aconteceu alguma coisa diferente, alguma coisa... E com a rede social ficou muito mais fácil. E aí é mais fácil você não mostrar as relações, de ter uma relação mais escondida, vamos dizer assim. E olha aí, nesses casos onde a pessoa tem dificuldade de apresentar, de interagir socialmente, na vida real, vamos ficar chamando de vida real, fora da rede social. Se ela tem dificuldade, a probabilidade dela tentar a internet para se comunicar, socializar, é altíssima, porque ela se expõe menos, né, assim, imagina, conversar sem ter que olhar para o olho personagem, cria uma persona atrás de um nickname, atrás de um apelido, e ali se sente protegido, ou seja, começa a se expor mais e se expor mais a riscos também. Se expor mais a riscos também, exatamente. Assim, a chance de ir para lá é maior, quem tem qualquer timidez e tal, a chance de ir para a rede social é mais alta,
e onde tem menos vigia, né? Exato. Assim, tá menos, né? A gente acaba conseguindo. Inclusive modo anônimo, ou seja, Isso. né? Assim, enfim, Isso. deep web, ou seja, tem várias Então, formas de... como que dá para a gente regular isso? Né? Vamos pensar na adolescência e aí a gente já vai trazer um outro tema, pincelar um pouquinho esse tema, a gente vai aprofunda um pouquinho mais depois, mas sexualidade. Vamos pensar, rede social e sexualidade, que são duas coisas que estão intimamente ligadas, né? Acho que a gente precisa estabelecer algumas regras com o adolescente, né? Conversado. É claro que são regras simples, né? Não pode ser uma regra extremamente complexa, senão ele não vai entender também. Então, regras simples e verificáveis. Então, é chegar para conversar com o adolescente, mas não é dar uma palestra de 3 horas e meia, né? Porque não vai absorver nada. Nem ser coisas demais, porque, nossa senhora... E a partir de 10 minutos de conversa já não entende, não está absorvendo mais nada, né? Então, assim, alguns combinados que a gente conversou antes, né? A gente tinha trabalhado como fundamental. Primeiro, obviamente, não enviar foto íntima. Pode parecer uma bobagem, entre aspas, para o adulto, porque a gente tem a noção do impacto que isso tem, uma vez que a foto também possa cair na rede, já não volta mais, não tem como apagar. Mas o adolescente, às vezes, não tem essa... dentro do TEI, não tem essa noção. Sim. Não tem essa noção de que a outra pessoa pode não ser uma pessoa confiável ou pode vazar aquilo de alguma maneira, ou pode... Então, assim... Primeiro combinado, não enviar foto íntima. Eu vou mais além ainda, não é foto íntima, não. Não enviar fotos que se expondo de alguma maneira. Se expor de alguma maneira, exatamente. Né? Porque tem muita gente que entra e começa a aliciar e começa... Até porque começa a pedir uma foto mais... Mamãe, onde é que você estuda? Não sei o que. Aí depois a pessoa vai acostumando, enviar foto, informações, daqui a pouco pede um pouco mais íntima e aí o adolescente também já não está tão claro. Tá, mas pelado não mandei, mas ele me pediu short sem camisa, não tô pelado, sabe? E aí acaba a pessoa, né? Principalmente em alguns casos tem ingenuidade envolvida também, na questão, dependendo da idade aí. Às vezes tem uma DI associada. Exato. Assim, então, sim. A regra ser clara, né? Assim, eu acho que precisa expor, né? Assim, acessar. Assim, eu sei que, engraçado, eu escutei isso várias vezes, assim, falar, minha intimidade, minha privacidade, pegar meu celular. Cara, não tem. Então, ó, sinceramente, assim, é legal o adolescente entender que essa privacidade vai tem ser limite, né, assim, adquirida com o tempo. E outra... Que é o tempo? Acho que não é só a idade, é quando você for capaz. Sabe? E outra, assim, tem uma coisa, uma diferença clara, porque às vezes fala minha privacidade, a gente coloca tudo no mesmo saco. Cara, uma coisa assim, ó, você tem sua privacidade para tomar seu banho, ninguém vai entrar no banheiro, você vai estar lá tomando seu banho, é sua privacidade. Você vai estar trocando de roupa no seu quarto, é sua privacidade. Agora, quando fala de telefone, de celular, de rede social, de aplicativo de mensagem, é outra história. Exato. É outra história. Seria o equivalente, porque assim, a gente não pensa nisso de um modo concreto. Mas você deixar um adolescente conversar no WhatsApp e não fiscalizar, seria o equivalente a você levar ele em qualquer prédio, deixar ele solto, trancar lá, daqui a 40 minutos, daqui a 1 hora eu te pego, pode conversar, você não sabe quem está lá dentro, pode conversar com quem você quiser aí, fazer o que você quiser, daqui a um pouco eu volto. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que tem. Né? Quando a gente vai na casa, leva o filho na casa de um colega, a gente procura saber quem que é, nossa, já conhece, não conhece. Com as conversas é a mesma coisa, você está conversando com quem? Né? Deixa eu ver quem que é que você está conversando, né? Porque qual que é o conteúdo? O que está falando? O que não está falando? Você sabe o que eu já fiz? Porque eu escutei isso de adolescente, 13 anos, falar, minha mãe, inclusive contei, viu? Minha mãe pega meu celular, ela lê a conversa das minhas amigas comigo. E às vezes são segredos da minha amiga, que minha amiga não quer que minha mãe fique sabendo. E ela... Aí você vê o argumento e fala, poxa, a amiga conta um segredo para ela, ela entende, é direito da amiga não querer saber que a mãe dela... Parece até, pô, beleza, mas vamos lá. Aí a gente fala assim, olha, então você tem que combinar com sua mãe. A sua mãe não pode contar o segredo. Ela vai ter acesso a essas conversas, mas
ela não vai poder contar o segredo. Então ela não vai comentar, ela não vai expor sua amiga, porque tem que morrer aí na mãe. Ou seja, a informação chegou na mãe por esse motivo, por conta de uma segurança da filha, mas fica aí. Então você pode contar, mãe, você não vai ligar para ela, já que você está lendo, você não vai ligar para minha amiga e expor o segredo da minha amiga. Você não, sabe assim, combinados que pode ser feito ali com a mãe, mas para adolescente entender, falou assim, olha, é uma questão de segurança. Quem é a pessoa responsável? Né? Você pode tirar de qualquer Porque tem outra coisa também, esse pedido de segredo, e aí é uma outra regra que pode ser combinada. Assim, esse pedido de segredo pode ser uma coisa muito complicada. Né? Porque se alguém pede segredo, a gente está conversando isso aqui, mas você não conversa com ninguém. Mas o que está conversando? E se for vamos pensar na pior das hipóteses, se for um adulto tentando aliciar e fala assim, mas você não pode contar isso aqui para ninguém. Então, acho que tem que ter combinação de qualquer pedido de segredo também virar um aviso. E quais são situações, igualzinho na terapia, né? Assim, fala assim, ó, pode quebrar o sigilo? Então, tá correndo risco de vida ou de matar alguém? Pode, nessa situação. Então, é esse tipo de combinado. Então, se a sua amiga contou alguma coisa que está acontecendo com ela, por exemplo, ela está sendo abusada e ela te contou, é um segredo. A mãe leu. Ela não pode simplesmente não fazer nada. Nessa situação, aí a mãe, por a sua amiga estar correndo risco, a mãe da sua amiga pode expor. Sabe? Tipo, olha, contar pra mãe dela, ligar pra ela e falar, você está sendo abusada, vamos procurar a polícia. Então, tem situações que pode quebrar sigilo. Segurança sua ou do outro, da amiga, da escola, tá? Que você está conversando na rede social. Exatamente. Mas se conhece a pessoa, mas até onde pode? Mas dá pra ter uma relação, uma conversa, uma negociação, olha, fala, seu filho, quais situações que realmente, aí eu não posso, sabe, aí determinada situação que você corre risco, alguém corre risco, que também é uma criança, às vezes um adolescente, aí a gente pode imaginar que eu posso, sim, até para proteger uma amiga sua, sabe? E aí tem um outro ponto importante também, né, dentro disso, entrando nessas regras também, nunca, jamais encontrar um adulto desconhecido, alguém desconhecido, né, que combinou ali pela rede. Exatamente, né? Com certeza. Sem alguém por perto, sem eu conheci um amigo, eu vou encontrar ele, uma amiga. Tá bem, eu vou junto. Deixa eu lá ver quem que é. Sim, com certeza. 1, 2, 3 vezes eu vou junto, se a gente provar que é depois bacana, que é legal, entender que tudo bem. Pode pensar. Exato. Ou, quem encontrar, vem aqui em casa então. Vou estar aqui, vamos ver. Exato. E tem muitos aplicativos que ajudam a ter esse controle. Tem, inclusive uns que o filho tá vendo, você tá lendo. Tudo que tá escrevendo. É interessante isso, assim, porque a gente tem a coisa, e muitas vezes os pais não sabem disso, mas em todo sistema operacional, pelo menos os dois mais importantes, a iOS, né, da Apple, o iPhone, o iPad, e o Android, que pega uma boa parte dos outros telefones Samsung e por aí vai. Tem aplicativos de controle parental, né, de controle dos pais. Você vincula, por exemplo, se o adolescente, eu creio que a maioria tem, né, um smartphone, você vincula o smartphone dele, a conta daquele smartphone é a sua. Na Apple, você faz isso direto, tem um controle parental, você cria um grupo familiar, você e a esposa, no caso minha esposa, o companheiro ou companheira, são os pais, os controladores, e os filhos são os grupos, os membros familiares. Dentro disso, você limita tudo, ou quase tudo. Você pode limitar quais vídeos ele pode ter acesso em termos de idade, né? 12 mais, 11 mais, 10 mais, né? E por aí vai. Você pode controlar quais tipos de aplicativo ele pode baixar, o tempo que ele vai usar de telefone celular, o tempo que ele vai usar de cada aplicativo, e aí você pode configurar absolutamente tudo, né? Tem o controle parental da Apple e tem o Family Link, que é do Google, que é do sistema Android. Então você também controla tudo, você vê o histórico, inclusive você vê onde ele está. Acessando. Controle de localização. Onde está? Onde está, controle de localização. Né? Onde está naquele momento, onde não está. Você bloqueia o telefone a hora que você quiser, você libera, dá mais tempo para um aplicativo, dá mais tempo para outro. Então, são variáveis infinitas. Você pode controlar da forma que você achar melhor, dar mais tempo para um aplicativo que você acha que é mais benéfico e menos tempo para outro, né? Ver o histórico do YouTube, ver o histórico de pesquisa na internet. YouTube também tem isso, né? Tem YouTube Kids, controle do YouTube.
Que apesar de ainda não ser 100%... Não é 100%, por isso você tem que estar sempre vendo o histórico, né? Para ver que tipo de vídeo que apareceu. Porque a hora que aparecer um vídeo que você acha que é impróprio, você vai lá e remove aquele vídeo. Pede para o algoritmo não apresentar mais vídeos daquele tipo. Claro que isso você tem que ir moldando esses aplicativos, né? Eles não são 100%, mas é infinitamente melhor do que não ter nada. Claro, algum controle é melhor do que nenhum, né? Sem dúvida. Então, é uma forma de deixar esse ambiente virtual mais seguro para o adolescente também, né? Isso a gente está falando, né, que de alguns recursos, mas a relação de pais com o adolescente é uma coisa que é muito importante. É o mais importante. Porque a gente acabou de falar, assim, nenhum desses recursos são 100% garantia de segurança. Se a gente tem uma relação com o filho de muita crítica, punição e sabe, coercitiva, a chance desse filho tentar burlar qualquer um desses recursos é muito alta, inclusive, né? Assim, principalmente se for um expert aí, né? Que a gente sabe que tem de computador. Mas se tiver uma relação bacana, e assim, por que eu estou falando de relação bacana? Onde possa falar que você vai compreender não significa concordar, tá? Compreender, acolher, instruir e tal, numa boa, sem ficar enchendo de cartilha porque fez alguma coisa e tal. Aí tem uma chance maior de ele também não ter interesse em ficar burlando de nenhum desses recursos que a gente está falando, né? Ele pode muito bem. A gente falou, localização celular. Pode, ele vai para casa do colega, deixa o celular lá e vai para outro lugar. Aí você fala, beleza, tá no lugar. Mas não tá. Então, você tem como burlar? Tem. Mas a gente precisa se cercar desses recursos, mas também entender que a relação também vai ajudar bastante, porque ele também não tem motivos para ficar burlando, já que você fala, poxa, isso eu posso falar com meu pai ou com minha mãe. Porque quando eu falo, ele entende. Às vezes ele negocia. Fala, tá, filho, então vamos combinar. Aqui sim, mas aqui não. Sim. Beleza? Tudo bem? Tal. Então, essa relação também ajuda para além dos recursos tecnológicos que a gente está falando aí, de aplicativo, enfim, de olhar. Né, assim, a base é essa relação. Com certeza. A relação muito tempo. E aí, vamos lá, já evoluindo dessa questão de redes sociais, já que a gente já tocou esse tema, a questão da sexualidade, né? Que precisa ser um tema, uma conversa ativa, né? Não é esperar isso aparecer, às vezes você vai ver um sinal ou outro, mas você já pode começando a conversar algumas coisas, né? Na medida que for vendo os sinais também, né? E sexualidade tem que ser conversada de uma forma muito objetiva, né? Direta, clara, né? O que é o consentimento? Sim. Né? O que pode, cara, não pode, com a idade. São coisas básicas que um adulto sabe, ou deveria saber, mas a gente não pode esperar que o adolescente saiba, né? Então, consentimento, eu deixo ou não deixo, o que é a pessoa fazer alguma coisa sem o meu consentimento, sem que eu queira, ainda que a pessoa diga alguma coisa, né? Porque a outra pessoa pode utilizar de vários recursos para quebrar esse consentimento. Sim. Assim, para burlar esse consentimento, mas você deixar isso bem claro, deixar bem claro quais são os limites, o que pode e o que não pode, tanto para ele ou ela fazer, quanto para os outros fazerem com ele ou ela. Assim, porque entra aí a dificuldade social, às vezes, né, do adolescente contar, não saber que uma coisa não pode, não saber que outra coisa... Eu acho que duas coisas. Uma é essa, assim, ensinar, falar sobre consentimento, né, assim, explicar, ensinar, tal, que pode, que não pode, mas também ensinar a lidar com essa coisa de eu quero, mas eu não devo. Porque, assim, é comum nessa fase da adolescência, porque os hormônios, assim, a gente sente desejo de fazer muita coisa que não deveria fazer. Sim. Não agora. Aí entra os não naquele sociais, momento, não com aquela pessoa. Então, sim, exatamente, assim, lidar com eu quero, mas não necessariamente eu devo, né, assim. E para essa história de eu quero, aliás, sempre com essa questão, quando a gente se vê, mesmo a gente adulto, quando você vê em situações de que eu quero, mas eu não devo, a gente precisa de alguma habilidade para não fazer. Porque pensa, se eu quero, já é uma probabilidade alta de fazer. Né, assim, eu quero, igual, eu quero gastar, quero comprar, mas devo, a gente precisa de algum recurso para não fazer, porque a chance, a motivação por fazer está sendo muito maior. Você quer, você está afim, né? Seja lá o que for. Então, a probabilidade já é alta, já que você quer.
Assim, tá, então precisa de algum recurso que normalmente a gente chama na psicologia de autocontrole, né? Assim, precisa de que autocontrole é aprendido também, né? Não é só uma sensação, é aprendido, é uma habilidade. A gente já fez uma live de autocontrole. Exato. Então, assim, ensinar quando eu quero uma coisa, mas eu não devo. E autocontrole. Exato. É exatamente o que precisa ser trabalhado na impulsividade. A pessoa impulsiva precisa de autocontrole. Então, assim, ensinar autocontrole, porque, poxa, nessa fase, independente de ter ou não, a chance de querer fazer muita coisa e tem alguma dessas coisas que você não deveria, não naquele momento, não agora, ou não com aquela pessoa, é muito alta. Isso acontece na adolescência, né? Assim, esse desejo de fazer um monte de coisa. Dentro da sexualidade e fora. Assim, quero matar a aula, mas não necessariamente devo. Enfim, quero fumar, quero experimentar, mas talvez não deve, ou não agora. Então, assim, ou quero ter relação sexual, mas ok que você pode, mas nessa idade, nesse momento, ou com essa pessoa maior de idade, sabe? Então, mas precisa ensinar. Não adianta falar, quando você sentir, não faça. Olha, isso não é suficiente. Não é suficiente. Tipo, sai de perto, não renda a conversa, porque seu desejo está aumentando, se você render a conversa, pode ser que uma hora você vai querer mais, e às vezes você vai mandar o nudes, sabe? Você vai. Então, assim, ensinar recurso de autocontrole, a gente precisa. Então, entra uma via de mão dupla, né? Tanto do adolescente para o outro, quanto do outro para a criança. O que é o consentimento? Eu consentir, o adolescente consentir, o outro consentir, porque o consentimento do outro também tem que ser extremamente necessário. Exato. Né? Então, consentimento como via de mão dupla, o limite como via de mão dupla, o que o outro pode fazer comigo e o que eu posso fazer com o outro, os limites disso, né? Privacidade, e aqui no sentido de onde é a minha privacidade, assim, eu não devo ser observado por ninguém, alguém pediu alguma coisa, alguém pediu uma foto, alguém pediu né, para abrir a porta do banheiro, para abrir... Caso for privacidade, eu lembrei da masturbação. Que também muitos pais, quando têm filho com TEA, não só com TEA, mas principalmente com TEA, ou com DI, que tem filho nessa fase aí, começa a masturbação, ser masculino, feminino, enfim, que tem a masturbação, às vezes a pessoa começa a fazer social, isso na frente das pessoas, às vezes com um travesseiro, mas na frente das pessoas, às vezes. Então, a questão da privacidade em relação a isso, tipo assim, o que é permitido, às vezes é permitido, mas não aqui, não na frente dos outros, né, assim, tem horário, lugar, sabe? Ensinar essa questão da privacidade em relação a isso também, né? Tudo bem, mas né, precisa aprender. Vamos estabelecer onde é que pode fazer, onde é que não pode. Exato, é assim. Então, isso é uma conversa que precisa ser feita e assim, precisa, tem que intervenções, né? Exato, é assim. E uma outra questão é a segurança, né? A segurança vai se expor em alguma situação, vai se expor, né? Essa questão de terceiros convidando, né, para ir em tal lugar, para fazer isso, para matar a aula, para você fazer não sei o quê, então matar a aula pode não ser simplesmente matar a aula, pode ser uma coisa bem mais complexa e bem mais perigosa, né? Então, consentimento, limite, privacidade e segurança, basicamente as 4 coisas que precisam ser conversadas dentro da sexualidade. E não é fácil, cara, é comum a gente, que é pai, mãe, às vezes ter dificuldade de abordar o assunto, falar de masturbação, alguns têm mais tranquilidade, alguns pais têm mais facilidade de falar sobre isso. Mas eu já conversei com vários pais que falam assim, não, um empurra para o outro. A mãe empurra para o pai, fala, mas você que é o pai, você que tem que falar. Não, você empurra para a mãe. E às vezes começa a falar e fala de um jeito sem entrar muito em detalhe, porque fica achando que o filho vai ficar com vergonha. Às vezes ou que vai um pensamento, se eu falar, eu vou estimular. Cara, você não foi adolescente não, né? Vai estimular. Às vezes o filho inclusive já está sabendo muita coisa. E sabendo, às vezes, de forma errada, né? Às vezes sabendo. De forma errada, assim, de fontes erradas, de um jeito errado. Então é melhor abordar assim, nesse... Errado que eu digo é assim, de conceitos errados. Sim. Então, acho que basicamente, é um assunto que precisa ser falado, né? Precisamos falar sobre o Kevin, Kelvin, né? O livro lá. Só que era outra coisa. Mas precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso, com certeza. Né? E por favor, gente, sem pedagogia do terror. Sem assustar. Se fizer isso, vai acontecer isso. Se fizer isso, vai acontecer isso. Vai para o inferno. não.
Exatamente. E que é outra coisa comum também. Às vezes, por não ter uma outra forma de fazer, acho melhor colocar medo, que aí garante de não fazer. Então, na verdade, não necessariamente garante. Às vezes faz, mas sofre de ansiedade. Sofre com medo de alguém descobrir. Sofre e às vezes faz mesmo jeito. Assim. Então Cara, não assim, é para... pedagogia do terror não funciona em absolutamente nada. Já foi provado 1 milhão de estudos. E aí tem algumas instituições que ainda insistem nisso, né? E aí eu vou trazer uma que é mais pública, assim, que é um trabalho que eles tentam fazer, mas que muitas vezes dá o efeito inverso, que é o PROED, que é aquele programa de drogas da Polícia Militar, programa de combate às drogas. A primeira vez que eu vi maconha na minha vida foi a polícia que mostrou. Dentro de sala de aula. Levou um troço desse tamanho aqui, isso aqui é cocaína, isso aqui é maconha, isso aqui... Aquilo só estimula a curiosidade, pelo amor de Deus, né? E aí fala assim, se você usar isso aqui, se você beber, vai acontecer isso. Aí o adolescente bebe uma vez, não acontece nada, e fala assim, então o resto tudo é mentira também. Exato. Então não funciona. O tipo de política de faz mal, você não vai gostar. Droga não funciona, gente. Não funciona. Esse tipo de abordagem, de medo, de terror, não funciona porque não tem uma relação causa e efeito direto. Exato. Não é a primeira vez que a pessoa vai usar alguma coisa que vai acontecer. Alguma situação. Então, ele vai desassociar completamente. Com certeza. Então, tudo que falou é mentira. Não existe isso. E aí é ruim, porque a chance de seguir instruções é aquela história que a gente estava falando mais cedo. Assim. Se o que você falou acontece mesmo, eu aumento a chance de acreditar no que você está falando. Porque realmente aconteceu. Se você fala uma coisa, eu chego na realidade. Testo, vivencio aquilo. E vejo, não está batendo o que você está falando. Você perde a credibilidade. Você, pai, mãe, professor, enfim, quem for, perde a credibilidade. Ou seja, a chance de pedir conselho de novo ou acreditar no que você está falando, caiu. Então, sim, não vai inventar de falar que droga não é gostoso, que não é prazeroso, que não sei o quê, que você vai morrer com o primeiro que você usar, que isso não é verdade. Assim, né? Você não vai sustentar. Não causava dependência. Não vai se sustentar. Né? Assim. E talvez até interessante um tema para umas próximas lives aí a gente falar sobre isso, né? Sobre substâncias psicoativas, listas e ilícitas e essa relação com a adolescência e com TEA, né? Então, a gente pode propor essa live depois para vocês aí, né? Nos grupos. Muito bem, assim, seria a hora do chat, mas a gente está em cima da hora. Eu acho que a gente pode passar para o plano prático. Começo, 9h15. Porque a gente começou um pouco atrasado hoje, então uma coisa... Né? Então, assim, vamos tentar elaborar um planinho prático para deixar para o pessoal aí, para ver se consegue aplicar. Acho que é interessante, né? E lembrando o seguinte, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre essa interação social, sobre habilidades sociais, mas a gente tem que trazer metas realistas. Os pais têm que ser realistas nessas metas também. Assim, o objetivo não é a perfeição social, né? Não é transformar ninguém super extrovertido que vai, né? Assim, de jeito nenhum, gente. Essas metas têm a ver com segurança, quando a gente está falando de sexualidade e rede social, com sensação de pertencimento, mínimo que for, mas com habilidade social, aumenta o sentimento de pertencimento e autonomia social proporcional ao que o adolescente pode entregar. Naquele momento. Naquele momento. Na condição dele, naquele momento. Não só em relação à idade. Tem uma autonomia social naquele momento, e se a gente começar a intervir, daqui a um outro tempo vai ter uma autonomia maior, mas não é de uma hora para outra, é um processo, né? Processo, pelo amor de Deus. Exato, assim, perfeito. Porque senão já quer... Vai falar na frente lá, empurra o menino para falar na frente. Você tem habilidade social, vai falar na frente. Aí que às vezes trava e aí que fica tão AVC que a chance de fazer de novo não diminui, né? Com certeza. Então, planinho prático, assim, vamos escolher uma meta social pequena e que dê para medir, né? Vamos lá, cumprimentar um colega. Isso. Então, para escolher, aí é legal, eu acho que vale a pena, já que a gente está para primeiro, assim, escolher uma para não exigir demais. Né? Mas qual escolher? Então, depende. Cada um aí pode... Às vezes, você tem um filho que já faz alguma coisa que a gente vai propor, então vai já para outra. Pessoas, mas tem o hábito de estar conversando e sair andando, igual eu falei. Não fala, ó, estou indo ali, tchau. Não finaliza e se isso acontece, escolhe essa, por exemplo. Né? Já
cumprimenta, já conversa, mas sempre não dá tchau, ou nas conversas no WhatsApp, ou pessoalmente. Ou então, essa é uma, por exemplo, um exemplo de uma, né? Uma meta, vamos começar a treinar, despedir e tal. Essa é uma. Igual você falou, às vezes é de iniciar um diálogo. Né? E isso pode ser feito, a gente já explicou o que é, isso pode ser feito com treino, né? Que a gente chama role play, tipo ensaio comportamental, que pode ser o pai, a mãe, uma pessoa imitar um colega. Imagina que o pai vai fazer esse treino, ou a mãe, né? E ela sabe que o filho tem uma dificuldade de interagir na sala, mas que o filho quer ser amigo de algum colega, e essa mãe ou esse pai pode representar, como se fosse um ator, representar esse colega, sabe? Senta no lugar, fala, então, filho, eu tô aqui sentado. Seu colega senta aqui do lado, então tá, vou sentar do seu lado. Aí você vai me pedir uma borracha emprestada pra gente iniciar um diálogo. Imagina um filho que tem essa dificuldade até iniciar uma conversa, puxar um assunto. Então, assim, aí você simula uma situação, finge que está na sala de aula, explica o filho, não, estou simulando, ó, seu colega senta onde? É atrás de mim, mãe, tá? Coloca uma cadeira na frente da outra, e você simula uma situação. E aí depois você troca de papéis, fala, ó, então agora eu vou fazer um papel como se eu fosse você, e você é o colega. Nessa troca de papéis, ele está vendo você se comportar como modelo de como que ele pode fazer. E isso tem um impacto tão importante, porque assim, às vezes a gente falando pode parecer simples, mas não vou fazer isso, não vou ficar fazendo isso. Isso é uma forma de ensinar extremamente eficaz. Com certeza. Plateia, na maioria das vezes, muito mais do que falar. Muito mais. Principalmente no ligo seguro. Ele fingir que vai iniciar um diálogo com o colega conversando com a mãe é muito menos difícil, muitas vezes, do que ele fazer lá na prática. Mas se ele começa a dar conta de fazer com a mãe, você pode ter certeza que o dia que ele testar lá está menos difícil. Exatamente. Pelo menos, né? Então, aí pode iniciar. Então escolhe alguma situação. Puxar um assunto. Mas não sei o que eu falo. Você gosta de videogame, filho? Você não gosta de videogame, filho? Então você vai iniciar uma conversa comigo falando de jogos. Qualquer jogo, vai lá. Começa pelo mais fácil. Começa perguntando se o seu amigo gosta ou não gosta de algum jogo. Você já jogou isso? Já jogou? Então, sim. Ou esperando que é outra habilidade social. Espera eu falar, você fala. Turno, né? Ou num jogo. Turnos, Espera, troca de turno, exatamente. Assim, eu tô jogando jogo, você espera. Agora eu vou, faz sinal para esperar. Não, filho, não deixe de jogar. Calma, filho. Sabe? Então, escolhe uma pequena situação dessa que você consegue ver e mensurar em casa, mensurar em termos de qualidade, no caso das relações, né? A gente falou algumas habilidades sociais, né? Pedir ajuda, oferecer ajuda, iniciar um diálogo, manter um diálogo, né? Assim, dar tchau, cumprimentar. Então, um plano básico. O primeiro ponto seria esse, né? Uma meta social pequena e que a gente consegue verificar. Segundo. E não é um treino, não. Não é fazer uma vez e acabou, não. Passa a semana fazendo, vamos lá, vai treinando. Deu conta. Segundo ponto, uma regra digital daquelas que a gente falou, né? Sim, conversa, elege uma que vocês acharem mais importante e inicie uma sessão de conversa com o filho, com a filha, sobre isso. Começa a estabelecer. Talvez no começo a filha ache um pouquinho estranho, mas vai indo, vai insistindo, vai conversando, se mostre disponível. Exato. Né? Então, esse é outro ponto. E o que mais que a gente pode pensar assim, de plano prático? Né? Assim, escolher manter um canal de comunicação também. Isso é uma outra coisa que dá para mensurar, porque a gente falou lá no começo da exaustão social, né? De como isso pode impactar. Então, de tempos em tempos, perguntar como é que está o nível de cansaço mental em relação à socialização. Claro que não precisa ser com essas palavras, né? Eu queria dar um exemplo, já que você falou da questão de exaustão. Às vezes o filho, ele não é muito de ficar contando o que aconteceu e tal, mas imagina que ele chegou da escola e às vezes os pais querem ficar estimulando o filho a começar, mas ele chegou nesse nível, sabe, exaustão, deu tudo lá. Aí, em vez dos pais perguntar, e aí, filho, como é que foi na escola? Que é mais uma situação, uma demanda, o pai pode fazer isso, mas não logo após a escola. Dá um tempinho. Espera, dá um tempinho, viu que aí você escolhe um outro momento mais tranquilo
É porque vai fazer diferença o momento, né? Imagina que a gente tá aqui. Você vem e joga mais uma demanda. Outra coisa aqui, ó. Acalma aí. Você vem com demanda? Tudo bem, agora eu não vou responder igual. Eu dou conta. Responder no sentido de sentir, tá? Então, sim, dá para também treinar essa habilidade de falar, de compartilhar, mas escolha um momento de fazer isso. Já que você falou de exaustão. Às vezes não é logo após a escola. Exatamente. Porque ele tá assim, ai meu Deus, com vontade de ficar quieto um pouquinho, no cantinho. Desse momento. Mas depois faça isso. Que compartilhar o que aconteceu é uma habilidade social. Não com qualquer pessoa, com quem confia e tal, mas os pais. No momento certo. Mas no momento certo. Também é uma coisa. Escolha o momento. Se não tem o hábito de ficar perguntando como foi, com o filho na escola, alguém. Ou então, às vezes, dependendo do jeito que a gente pergunta, assim, imagina assim, como que foi na escola? O filho pode falar, foi bom ou foi ruim. Isso não favorece o falar. Mas isso, me conta uma coisa legal que aconteceu na escola. Não tem como falar que foi bom ou foi ruim. Você estimula a fala, sim. Mas estimula a fala no momento que ele está mais tranquilo para conversar. Então dá para estimular essa habilidade social de compartilhar sentimentos ou acontecimentos, mas escolha o momento adequado para isso. Fazer isso, né? Também é outra habilidade social, já que a gente falou de habilidade social. Né? Muito bem. Sexualidade também, né? Abordar um assunto. Esse foi o fechamento da nossa trilogia, então. Né? A trilogia da adolescência, como tem a trilogia do Star Wars. Só tem tinha só uma, agora eu até considero 2 trilogias. A última eu não considero, não. Que a Disney fez. Isso não é trilogia de nada, não, viu, gente? Então, assim, fecha a nossa trilogia da adolescência. A primeira foi sobre adolescência e puberdade, cérebro e puberdade. A segunda foi sobre autonomia e adolescência. E a terceira agora foi aspectos sociais e saúde mental. Quem não assistiu as outras 2, assista. Quem assistiu, assiste de novo, porque é legal, bacana. Tem muito conteúdo, às vezes, para fixar. Às vezes eu lembrei de alguma coisa, vi na prática, ele volta lá, assiste, né? Vamos compartilhar. Curtir na live. Eu esqueci de falar no começo, eu deveria ter falado. Mas dá tempo de curtir ainda. Né? Exatamente. E lembrar que sempre que houver sinais de sofrimento ou de risco, se não tem um profissional que acompanha, busque um profissional, seja psicólogo, que é muito seja importante. Psiquiatra, seja outro profissional que já acompanha, mas leve isso aos profissionais, porque muitas vezes não chega através do paciente, né? Sim, com certeza. Ou isso se já faz acompanhamento, se não faz, busque. Não acha que vai passar sozinho, não acha que é coisa da idade, não acha que é frescura, porque na esmagadora maioria das vezes não é. Não é, com certeza, não vale a pena. E você pode estar perdendo uma chance de ouro de evitar uma situação mais grave. Mais séria, exatamente. Mais séria. Então, saúde mental não é algo que se brinque. Né, não, de jeito nenhum, né? Embora a gente traga saúde mental aí, né? Embora a gente traga o humor aqui para passar isso com vocês, saúde mental é coisa séria. E pelo nosso conteúdo vocês percebem isso. A gente sempre fala, trata assuntos sérios, mas às vezes de forma descontraída, mas não deixa de tratar de forma séria, né? Sem dúvida nenhuma. Agradeço a vocês por terem ficado até essa hora com a gente. Eu não sei como é que acabou o jogo do Galo, eu vou ver agora. Ganhou. Tava perdendo, não queria te falar. Mas a gente tem tolerância à frustração também. Se perdeu tudo bem, a gente torce para um próximo jogo. Faz parte, né? Muito bem, até quarta que vem. Quarta que vem teremos mais um episódio do Conexão Autista, mais uma live. Aguardamos todos vocês por aqui.